Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos com aquela série de 4 aulas a respeito de intradermoterapia pressurizada. Técnica essa que está revolucionando o mercado da estética. Uma técnica muito nova e aqui eu vou falar alguns segredos a respeito da técnica e vou tratar de alguns assuntos que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, sobre a intradermoterapia pressurizada, além dela ser uma técnica extremamente nova no mercado, ela é muito versátil. Eu sou a professora Paula Moreto, sou biomédica esteta, me formei pela Universidade Metodista de São Paulo em 2005. Sou mestre em Ciências e Tecnologia Química e também tenho a especialização em vários cursos, em vários assuntos a respeito de estética para o biomédico e a respeito de alguns procedimentos minimamente invasivos. Trabalho também em clínica de estética, tenho uma clínica de estética onde atuo e trabalho com a técnica de intradermoterapia pressurizada. Sou professora de cursos livres pelo Brasil a respeito dessa técnica. Também sou professora da graduação em estética, da graduação em biomedicina e sou professora de cursos de pós-graduação pelo Brasil. Para a gente falar um pouquinho a respeito de intradermoterapia pressurizada e para vocês entenderem melhor o assunto, é imprescindível que a gente fale um pouco sobre o tecido tegumentar, sobre a pele especificamente, que faz parte do nosso tecido tegumentar. Uma vez que o tecido tegumentar tem unhas, os anexos cutâneos, nervos, vasos sanguíneos, linfáticos, pelos. E aí a gente tem também inserido nesse sistema tegumentar a pele. A pele ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. E eu coloquei a hipoderme separadinha, não foi à toa, né? Eu coloquei a hipoderme separadinha porque nem todo autor que estuda, né, o sistema tegumentar considera a pele como sendo, considera a hipoderme como sendo parte da pele, né? Às vezes considera a hipoderme como sendo um tecido subcutâneo, mas a gente sabe que, independente se é tecido subcutâneo ou se é parte da pele, a hipoderme é de extrema importância para que a gente conheça dentro do tecido tegumentar e dentro da intradermoterapia pressurizada. Aqui eu não vou perguntar isso para vocês, mas eu já vou responder que a intradermoterapia ela pode ser usada para agir nos 3 níveis de pele: epiderme, derme ou hipoderme. Vamos pensar rapidamente então sobre esse tecido tegumentar. Lá na epiderme, caso eu queira, por exemplo, tratar uma mancha, é na epiderme que eu tenho o melanócito, e é o melanócito a célula responsável pela liberação da melanina. É o melanócito a célula responsável, então, onde eu vou trabalhar e vou ter um resultado, no caso, em manchas, ok? Agora, e se eu quiser tratar uma flacidez, um rejuvenescimento, uma cicatrização, por exemplo, cicatrizes hipertróficas, uma estria, que nada mais é também do que uma cicatrização alterada, aí nesse caso eu vou querer agir lá na derme, ok? Por que na derme? Porque é na derme que eu tenho o fibroblasto, célula responsável por produção de colágeno, elastina, as GAGs, as glicosaminoglicanas, dentre elas a mais importante, o ácido hialurônico. Agora, se eu quero tratar celulite, gordura localizada, aquela gordurinha de papada, aí sim eu quero atingir hipoderme, tecido subcutâneo, onde eu tenho os adipócitos. Então, a gente sabe que dentro da intradermoterapia depende muito do meu local-alvo. Tá, mas como eu vou saber aonde eu estou atingindo? Bom, atingir através da intradermoterapia pressurizada, você vai sempre atingir 2 camadas, epiderme e derme.
No slide à frente eu explico um pouco melhor isso. Agora, se eu quiser, por exemplo, tratar hipoderme, eu vou ter que utilizar um ativo específico propício para o tratamento da hipoderme, tá? Então, vai depender, obviamente, aí de qual ativo eu vou utilizar para atingir a região e a célula alvo do meu tratamento. Essa é uma foto que mostra uma injeção de corante em gelatina balística, tá? Esse corante, ele serve para mostrar para nós que o ativo, ele entra, ele se espalha lá embaixo, lógico que isso é uma gelatina balística, ela se assemelha ao meio em que nós estamos injetando, mas lógico que tem as suas diferenças comparado com o tecido tegumentar humano. Mas basicamente ele entra em jato, ele se deposita lá embaixo a nível derme, mas os ativos eles são depositados em todos os níveis: epiderme e derme, derme superficial e derme profunda, derme papilar e derme reticular. Então, a gente sabe também que nesse caso eu não posso entrar com algum ativo que não possa ser depositado na epiderme. Por exemplo, aí a gente tem exemplos relacionados ao desoxicolato, que se depositado na epiderme pode gerar uma necrose. Então, esse ativo eu já não posso utilizar na intradermoterapia pressurizada. A gente, com o passar dos anos, né, tem visto várias técnicas sendo criadas para tratar todas as disfunções estéticas em que trabalhamos e para ultrapassar a barreira da pele, para colocar o ativo de maneira um pouco mais profunda. Então, falando um pouquinho do histórico, né, da intradermoterapia, lá em 1952, o Dr. Michel Pistor atendeu um paciente onde ele injetou procaína endovenosa e esse paciente, que era surdo, recebeu essa procaína endovenosa para tratar asma e começou a ouvir o sino da igreja, ou seja, a procaína endovenosa sendo administrada nesse paciente para asma fez com que ele passasse a ouvir o sino da igreja. Então, a gente percebe, na verdade, o Dr. Michel Pistor percebeu que algo existia aí de diferente, né? Então começou a estudar algo que poderia ser uma técnica nova. E lá, 24 anos depois, em 1976, ele definiu a técnica como sendo poucas vezes e no local adequado. E aí ele trouxe essa definição para a técnica, tá? O objetivo da técnica é injetar ativos no local alvo de ação, tá? Injetar os ativos num local alvo de ação é muito diferente da pessoa ingerir esse medicamento via oral. Então, a pessoa vai acabar tendo na ingestão uma série de efeitos colaterais que, aplicando localmente, essa pessoa não terá. É uma técnica que já foi utilizada há algum tempo. Deixa eu tirar aqui, ó, abaixar um pouquinho a janelinha. Bom, é uma técnica que já existe há algum tempo. A minha mãe, por exemplo, relata que ela recebia vacinas, né? Ela recebia através da técnica de intradermoterapia pressurizada. Isso, depois de alguns anos aí, foi tirado, né, do mercado, mas aí essa técnica foi recuperada como uma forma de suprir a necessidade de todos os profissionais da área da saúde estética. Então, a gente tinha até bem pouco tempo apenas biomédicos, farmacêuticos, médicos, odontologistas e enfermeiros que podiam atuar com a intradermoterapia. Hoje nós já temos esteticistas e fisioterapeutas dermatofuncional que já podem trabalhar com essa técnica. Tem como vantagem, né, o conforto
porque ela não possui agulhas, então isso é uma grande vantagem. Em algumas situações, ela tem se demonstrado um pouco mais eficaz. Então, a gente tem que pensar no que eu quero tratar, em quem é o meu cliente, e aí eu decido por utilizar a técnica de intradermoterapia pressurizada. Nessa técnica, a gente vai injetar uma quantidade mínima de ativos, tá? Através dessa intradermoterapia na região alvo, ou seja, se eu quero tratar papada, é na papada que eu vou injetar. Se eu quero tratar mancha, é em cima da mancha que eu vou injetar. Se eu quero tratar uma flacidez abdominal, é em cima da flacidez abdominal que eu vou injetar. A técnica, ela é realizada, deixa eu tirar novamente aqui minha janelinha, através da introdução das substâncias por punturações aproximadamente cada 2 centímetros, tá? E o volume de ativos, ele não deve nunca superar 10 ml. Geralmente, no corporal, fica em torno de 5 ml e no facial em torno de 2 ml. A intradermoterapia pressurizada, ela possui os mesmos benefícios da intradermoterapia tradicional, sem uso da agulha, onde o líquido, né, o ativo, ele sai da seringa por um buraquinho muito pequeno e com uma pressão muito forte. Então, é o líquido que vai injetar, é o líquido que vai provocar essa passagem do caminho. Eu não tenho uma agulha, mas eu tenho um furo sendo provocado pelo líquido. Aqui eu tenho 2 estudos que são muito importantes, tá? O primeiro estudo fala a respeito de 60 pacientes que receberam a intradermoterapia, receberam radioisótopo, e aí eles foram cintilografados, e aí com isso concluiu-se que os ativos, eles têm uma atividade de curta distância, porque as células se comunicam entre si, né? Mas eles também têm uma atividade a longa distância, porque depois de um tempo, esse ativo cai aí na corrente sanguínea até ser excretado. Já Miregen trouxe um estudo muito importante. Ambos não fizeram estudo com a intradermoterapia pressurizada, mas mesmo assim, esse estudo do Miregen mostrou para nós que a intradermoterapia, a pressurizada, ela pode ser mais eficaz do que a tradicional. Por que ele mostrou isso? Bem, ele chegou à conclusão que o ativo sendo aplicado a 4 milímetros de profundidade, ele tem uma melhor ação do que o ativo sendo aplicado a 10 milímetros de profundidade. Porque a 10 milímetros de profundidade, esse ativo cai mais rápido na corrente sanguínea do que a 4 milímetros de profundidade, onde ele fica por muito mais tempo agindo. E na intradermoterapia, como vocês podem ver nesse slide, a profundidade de ação dela fica sempre entre 4 e 5 milímetros. Esse slide também mostra algumas outras diferenças. Por exemplo, o ativo na intradermoterapia pressurizada, ele se espalha muito melhor do que o ativo na intradermoterapia tradicional. Ele tem aí um jato de ativos pelas células, se espalhando muito melhor. Uma injeção com combinação de ativos é feita, tá? Deixa eu mais uma vez trazer minha janelinha aqui para baixo. Opa! Uma injeção, então, com uma combinação de ativos é feita. Então, eu vou tratar flacidez, eu tenho que combinar ativos para flacidez. Eu vou tratar gordura, eu tenho que combinar ativos para gordura, tá? Não há necessidade de período de recuperação. Então, o meu cliente, ele mantém a vida normal. Nós devemos orientar esse cliente corretamente quanto à prática de exercícios físicos. Se você não é educador físico, você não pode passar essa orientação, mas você tem que dizer para o seu cliente que é imprescindível que ele, ao menos, realize exercícios físicos. Apesar de não ter agulha, é de fundamental importância
que a gente faça uso de todos os EPIs, luva, máscara, touca, jaleco de manga comprida, porque a gente acaba tendo contato com a secreção. Alguns pontos, eles sangram, tá? A anamnese, para que a gente detecte, né, as contraindicações do meu cliente, ela é de fundamental importância. É na anamnese que eu vou chegar à conclusão daquilo que o meu cliente pode e aquilo que o meu cliente não pode. Aqui eu tenho a evolução das canetas, tá? Então, a primeira caneta tendo o pressurizador fora. A segunda caneta, onde eu já não preciso mais de um pressurizador fora, mas ela é de aplicação única, embora seja uma das melhores do mercado. A primeira caneta é a Comfortin, a segunda é a Pencare. A terceira é a caneta Mesodoctor, que já tem o pressurizador na alavanquinha, mas ela se mostra não tão potente na aplicação, né? Existe um desperdício muito grande de produto com essa caneta, e ela é de múltiplas aplicações. E a quarta caneta, que é uma caneta da Smart, que tem 3 níveis de profundidade e também é de múltiplas aplicações. Nela o ativo permeia melhor, e a quarta e a segunda caneta, então a Pencare e a Smart XS, elas competem por igual, elas são boas todas por igual, tá? A primeira e a terceira caneta já tem, a primeira caneta tem o pressurizador fora, embora injete muito bem os ativos, e a terceira caneta acaba não tendo uma injeção tão boa dos ativos. Todas elas com Anvisa. Quais são os materiais que nós utilizamos? Então, a gente precisa do dispositivo, que é a caneta, a gente precisa da seringa, que é descartável, a gente precisa do transferidor, que é esse redondinho que tem um pininho, ele vai encaixado no frasco para que a gente acople a seringa nele para aspirar o ativo para dentro da seringa. E esses roxinhos pequenininhos, redondinhos, são as caps que nós colocamos na ponta da seringa, aqui, ó, na ponta da seringa, para dar um maior conforto na aplicação. Nós devemos sempre aplicar todas as normas de biossegurança, porque a gente acaba tendo contato com fluidos, tá? A infecção por micobactéria, se eu não utilizar um ativo que seja estéril e injetável, pode ocorrer, e isso é muito perigoso, então eu sempre devo utilizar materiais descartáveis e ativos que sejam estéreis e injetáveis. Aqui são algumas complicações possíveis, então a gente tem a opção, a gente pode ter hematoma, pode ter reação alérgica, pode ter edema, pode ter parestesia, que é uma dormência, caso você lesione algum nervinho, e pode ter infecção, caso não faça uso de materiais descartáveis e nem de mesclas que sejam estéreis e injetáveis. Na anamnese, eu devo entender muito bem qual é a disfunção estética do meu cliente. Eu preciso entender se esse meu cliente ele precisa realmente de um tratamento, vamos supor, para flacidez e não para celulite, só um exemplo, tá? Eu tenho que entender os hábitos desse meu cliente, principalmente ligado à atividade física e alimentação, tá? Eu devo avaliar se esse cliente tem alergia ou se tem pressão alta descompensada ou se tem algum possível problema ligado a contraindicações, e eu devo entregar as orientações para o meu cliente por escrito sempre. As contraindicações são as contraindicações muito parecidas com a de outros procedimentos estéticos, então gestação, amamentação, hipertensão. Eu não devo aplicar nunca ativos que sejam ativadores da circulação. Alergia a fármacos, eu posso fazer substituição. Os cardiopatas, pessoas com neoplasias, coagulopatias ou imunocomprometidos. E as indicações são muitas, mas dentre elas, HLDG, adiposidades localizadas, lipoenzimática, que muita gente utiliza essa nomenclatura, lipo-HD também é muito utilizada, lipo de papada enzimática,
todos eles para gordura localizada. Efeito Skin Buster, que é aquele efeito de hidratação, combate a flacidez de pele pré-rejuvenescimento, terapia anti-aging, efeito Botox, efeito lifting, efeito preenchimento nasolabial e linha de marionete, melasma, efeito glow, que também seria para melasma, rejuvenescimento de pescoço, colo e mãos, preenchimento labial, combate à flacidez de pele, queda de cabelo, estrias, hidratação. Então, todas essas são indicações para intradermoterapia pressurizada. Bom, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula, onde vamos falar um pouco mais a respeito de todos os aspectos da intradermoterapia pressurizada. Muito obrigada.